Vamos para mais um vídeo aqui do nosso curso de mini bolo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como nós vamos preparar o famoso buttercream, ou buttercream, como vocês queiram falar, mas que traduzindo é um creme de manteiga. É uma cobertura bem famosa, bem conhecida, tradicionalmente desenvolvida fora do país, né? Mais conhecida nos Estados Unidos, tem outros países também. O que eu quero falar para vocês hoje é que essa cobertura, ela tem algumas variações. E o que eu vou mostrar hoje é a minha forma de fazer. Então, se você quer aprender como preparar o creme de manteiga para a cobertura do nosso mini bolo, fica nessa aula. Então, meninas, vamos começar aqui falando sobre os ingredientes. Como eu disse, existem várias receitas do creme de manteiga. Tem o americano, tem o suíço, tem o coreano, tem várias formas de fazer. De acordo com cada país, os ingredientes mudam um pouquinho. O mais conhecido é o americano, é o mais utilizado também. Mas tem muita gente que não gosta do sabor do buttercream americano. Então, a gente acaba adaptando, né, as receitas ao gosto do brasileiro, né, ao nosso paladar, que é um tanto diferente, né, dos outros países. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma versão simples, tá? Apesar de que vai alguns ingredientes aí a mais, mas não é nada assim que você não consiga encontrar para fazer, é bem simples, é só esses 4 ingredientes aqui, tá bom? E a forma de fazer também não é difícil, e eu quero trazer essa proposta hoje aqui para vocês. Vamos começar falando aqui dos ingredientes. Para essa receita, para o meu modo de fazer, eu tenho leite condensado, aqui tem 150 gramas, ó. Eu pesei 150 gramas de leite condensado, tá em temperatura ambiente, tá? Não tá gelado. Tenho também 120 gramas de leite em pó. Aqui eu tô usando o Camponesa, você pode usar aí outras marcas, mas ele obrigatoriamente tem que ser peneirado, tá bom? É importante que você peneire o leite para evitar que fique com gruminhos dentro da cobertura, tá bom? Vamos usar também chantilly, que aí já é um ingrediente diferente, né? Porque a maioria não vai chantilly na composição. Aqui eu vou ter 160 gramas de chantilly. 160 gramas de chantilly, 120 gramas de leite em pó, 150 gramas de leite condensado e 200 gramas de manteiga. Aqui, ó. 200 gramas é exatamente o que a gente vai usar, esse tablete aqui todo, tá bom? Dora, dá para fazer com margarina, né? Você pode perguntar. Não, tem que ser com manteiga. Margarina vai dar uma estrutura diferente e o gosto também vai ser completamente diferente. Aqui, a gente tá fazendo um creme de manteiga, então você precisa usar manteiga. Aí você pode perguntar, Dora, se eu não encontrar essa manteiga de tablete, pode ser aquela de potinho? Pode. Aquela de potinho também vai atender super bem, tá bom? Aí você consegue usar. Ela aqui tá em temperatura ambiente, ó, até eu apertando assim, ela tá bem molinha, nem vou ficar apertando muito. Ela tá em temperatura ambiente, tá bom? E o chantilly, ele estava na geladeira, porém eu não subi para o congelador, tá bom? Do jeitinho que ele tava, a caixa estava embaixo, eu só pesei aqui a quantidade e tá tudo certo. Agora nós vamos começar a preparar aqui a nossa cobertura. Eu vou começar colocando aqui no bol da batedeira esses 2 primeiros ingredientes, que é o leite condensado e o chantilly. E aí, a gente vai levar para bater. A crítica de muitas pessoas que o creme de manteiga, o original mesmo, digamos assim, sem ser esse adaptado, ele tem um gosto muito forte, muito característico de manteiga, tá? Vamos levar para bater esses 2 primeiros, depois a gente vai colocando o leite. Aqui eu vou começar o processo com esse batedor. Depois, quando a gente for acrescentar a manteiga no final, a gente vai trocar por esse batedor. Para quem não tem batedeira planetária, dá certo fazer também na batedeira comum, ou até mesmo no mixer, tá? Quem não tem batedeira, mas tem mixer, dá certo também você preparar essa cobertura. Prontinho, vamos lá. Bater.
Prontinho, meninas, agora ele já começou a pegar uma consistência, ó. Tá vendo que ele tá cremoso? Deixa eu posicionar aqui, ó. Tá bem cremoso, ainda não tá da forma que a gente precisa, mas ó, tá bem cremoso. E eu vou voltar a batedeira pra bater, tá bom? E vou acrescentando o leite em pó aos poucos. Aqui mesmo na borda, tá? Eu vou colocando as colheradas aos pouquinhos até misturar completamente. Misturou. Agora, vou tirar aqui das laterais, ó. E sim, meninas, aqui já se transformou inicialmente em um chantininho. Claro que eu não ia falar pra vocês que a gente vai fazer um chantininho pra depois fazer o creme de manteiga, porque as proporções aqui, elas são bem diferentes do chantininho, tá bom? Então, eu vou trocar aqui os batedores. Vou raspar aqui com a espátula as laterais, e aí a gente troca o batedor para acrescentar a manteiga. Vamos lá. Raspar aqui das laterais, ó, já ficou um creme bem encorpado. Ó. Bem encorpado, né, por conta do chantilly, apesar de que é pouco chantilly na receita. Porque aqui é quase que partes iguais, né? Vocês perceberam aí pelas proporções que é quase partes iguais. Então, a gente só vai acrescentar agora a manteiga. É uma cobertura resistente, tá bom, meninas? Pra quem mora aí em cidades mais quentes, eu já fiz vários testes aqui. Ela é sim bem resistente, até porque vai o chantilly, né? Então dá uma estruturada. Ó, meninas, aqui tá a manteiga. Eu vou tirando aqui aos pouquinhos. É porque minha câmera, a posição dela hoje não tá muito favorável, porque meu tripé não tá aqui comigo, então eu tô tendo que improvisar. Mas o importante é trazer o conteúdo pra vocês. Agora eu vou colocar aqui esse outro batedor pra gente poder continuar aqui batendo. Vamos lá. Prontinho, meninas. Aqui eu vou desligar. Já desliguei, né, na verdade. Vou mostrar a textura pra vocês, tá? Que ele fica. Deixa só eu retirar aqui. Mostrar pra vocês a textura que ele fica. Ó. Inicialmente, não sei se dá pra ver, ele fica com aspecto parecendo que talhou. É normal, tá bom? A gente vai tirar aqui o batedor e eu vou mexer, né? Misturar bem aqui com a espátula e aí ele já vai mudando a textura, ele vai ficando com a textura mais aveludada, tá? Então, é importante eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês não fazerem em casa e acharem que fizeram errado, tá bom? Aqui, meninas, já retirei o batedor. Agora, eu tô misturando aqui o nosso creme, ó. E ele já está pronto pra gente fazer a aplicação aqui no nosso bolo. Ele fica assim um pouco amarelado por causa da manteiga, né? Então, é normal ele ficar assim um pouco amarelado, mas você consegue tingir, se você preferir, tá? Se você quiser, você consegue tingir esse creme. Igualmente, você tinge o chantininho com o corante em gel, tá bom? Aqui, nós vamos decorar juntas aquele bolo que a gente fez com recheio de frutas vermelhas, tá? Já tem aula aqui, eu já mostrei pra vocês o passo a passo, como rechear ele. E aí, agora a gente vai fazer a decoração. Essa partezinha rosinha que tá aqui em cima é porque aqui tava um pouquinho estufado, eu só passei uma colher e o excesso eu retirei aqui em cima, tá bom? Não coloquei nada pra colar, você pode usar um pouco do próprio recheio pra tá colando ele na base, mas aqui eu não fiz a colagem. Aqui, meninas, antes de colocar o nosso creme no saco de confeitar, eu vou fazer a aplicação dele aqui usando uma espátula. Porque lembra que eu falei pra vocês que esse formato de bolo ele é mais difícil de decorar? Pois é. Sendo assim, eu vou começar primeiro com uma espátula e depois a gente, se necessário, usa a manga de confeitar, tá bom? Realmente eu quis trazer
esse formatinho de bolo para vocês, a fim de vocês abrirem, né, a mente para uma ideia de bolo diferente. Uma versão pequena também, que a gente considera mini, porém não é uma das mais fáceis de se trabalhar, tá bom? Aqui eu tô usando aquela espátula comum, ó, conhecida como espátula da vovó. E aí, o creme, ele é bem macio. Opa, bati aqui. O creme, ele é bem macio, ó. Tá vendo? Bem tranquilo de se trabalhar. Ó. Vamos passar aqui. Eu optei por não colorir. Mas você pode estar colorindo aí, se você quiser, tá bom? Ó. Vamos lá. Aqui nas laterais também, vou fazer bem devagar para que vocês possam ver direitinho. Deixa eu arrumar aqui, já ir limpando, né? Ó. Aqui é a importância da gente prensar o nosso bolo. Ele tá bem retinho pra gente trabalhar. Se a gente não dá o tempo necessário de prensa, né, de tempo de geladeira, quando você for cobrir, ele vai estar todo mole. Então, é por isso que é importante você deixar o tempo certinho lá de geladeira, que eu falei pra vocês, né, na aula em que a gente recheou esses bolos. Ó. Vamos lá, vou colocando aqui aos pouquinhos e vou alisando. Tem que ter paciência, tá, gente? Não tem como a gente fazer ele correndo, às pressas. Ah, eu quero fazer para terminar daqui 10 minutos. Não tem como. Exige um trabalho e a gente tem que ter paciência, tá? É um trabalho artesanal que você tá fazendo, tá? Então, a gente não faz arte nas pressas, tá? Ó. Fazendo aqui bem devagar para vocês verem bem direitinho. Ó. Deixar ele bem certinho para quando a gente vir com a cobertura mesmo, que isso aqui é uma pré-cobertura, aí ele vai estar todo nivelado. Conforme você vai manipulando o creme, ele vai ficando mais lisinho, mais macio, tá bom? Então, esse aspecto um pouco talhado, digamos assim, que ele tem, você vai conseguindo deixar ele mais lisinho conforme vai manipulando ele. Tá vendo a importância da gente fazer uma pré-cobertura? É justamente essa. A gente sela o nosso bolo e agora sim a gente vem com a nossa cobertura. A cobertura aqui, a gente pode aplicar com o bico de confeitar, depois vir com a espátula, passando na lateral até finalizar a decoração, ou diretamente com o bico de confeitar, tá bom? Você pode fazer um trabalhado de bico aqui em volta de todo o bolo, que também ele vai ficar muito bonito. Prontinho, meninas, optei por não tingir o creme, tá bom? Vou usar ele nessa corzinha mesmo, vai ficar tipo um marfim, né? Não é amarelo, é um marfim. E aí, eu vou colocar nesse saquinho de confeitar. E eu vou usar aqui o bico serra. Mas o bico não vai influenciar, tá bom? Porque a gente vai espatular. Eu tô só mostrando pra vocês mesmo, pra vocês verem que eu tô usando o bico serra, mas ele não vai fazer diferença aqui, porque não vai ser a decoração do nosso bolo. Meninas, o creme de manteiga, ele fica fora da geladeira, tá bom? Porque se ele for pra geladeira, ele vai ficar duro. Ó, vou preencher aqui a lateral. Preencher a lateral do nosso bolo. Ó. Você pode fazer até sem bico, tá bom? Porque a gente vai alisar, como eu disse, né? Passar a espátula. Ó, eu não vou passar em volta do bolo todo. Eu vou passando assim, por partes. Eu prefiro trabalhar desta forma. Pegar aqui a minha espátula, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo, dá pra ver bem. Ó, venho, tiro o excesso, ó. Vou limpar aqui a minha espátula. Limpar onde? Na borda do bol. Ó, mais uma alisadinha. E vou fazendo isso até o nosso bolo ficar todo nivelado, tá?
Como eu disse, é com paciência. Aqui. Tá dando certo, tá vendo? Aos pouquinhos, a gente vai, alisa, vai, alisa. Se você quiser, pode usar uma espátula decorativa, sem ser uma espátula lisa, tá bom, meninas? Aqui na lateral. Eu tô usando a espátula lisa. Ó, vou preencher aqui que eu senti que ficou faltando um pouquinho. E aí, ó, mais uma vez, ó, coloca a espátula, vem, tira o excesso. Mais uma vez, ó. Vem, espátula retinha, tira o excesso, ó. Tá vendo? Percebam que quanto mais eu aliso, mais ele vai ficando lisinho. Quanto mais a gente passa a espátula, mais ele vai alisando. Essa aqui que a gente colocou por último tá um pouquinho mais grosseira, mas essa de baixo já está bem lisinha. Ó, vou passando aqui devagar. Ó, como quem não quer nada. Tá vendo? Se eu sentir que ainda falta um pouquinho, eu preencho. E aí eu vou na paciência, alisando bem devagar. É igual qualquer cobertura que a gente faz espatulada, né? A gente vai alisando, alisando, até ela ficar toda perfeitinha. Ó, aqui eu já finalizei. Trago o excesso que sobrou pra lateral, ó. Tá vendo? Ó, já ficou quase que quinadinho aqui. Agora, a gente vai fazer essa lateral aqui. Ó. Mesmo processo, tá, meninas? Ó. Aqui. Tentando fazer de lá pra cá, pra ver se vocês visualizam melhor. Que às vezes o tripé não ajuda. Ó. Vamos lá. Ó. Alisa mais um pouco. Mesmo processo que a gente acabou de fazer do outro lado. Ó. Arruma aqui, bonitinho. Ó. Aqui onde tá esse defeitinho na quina, a gente tem a opção de ficar passando a espátula até ele alisar e ficar bem lisinho, igual aqui essa lateral. Ou então a gente sobe um detalhe com bico de confeitar para esconder, porque é justamente essas quinas que eu digo para vocês que o bolo retangular e o bolinho quadrado, eles dão trabalho pra gente trabalhar. Eles são trabalhosos, né? Porque as quinas, a gente tem sempre esse problema. Ó, vou já mostrar pra vocês que tá até querendo sair aqui. É difícil, mas não é impossível, tá, meninas? Por isso que eu trouxe pra vocês verem aqui que dá certo. Se por um acaso você raspar demais, como eu tô fazendo aqui, ó, tirou, você repõe, alisa de novo. Repõe, ó, e vai alisando. Deixa eu ajeitar aqui, posicionar aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu disse, tem que ter paciência. Se for na pressa aqui, tô com pressa, não faz. De verdade, eu tô sendo sincera com vocês. Vai fazer nas pressas? Deixa pra fazer outro dia, então. Melhor não fazer. Ó. Puxar aqui bem direitinho, bonitinho. Arrumar aqui, opa. Vou arrumar aqui. Cuidadosamente. Aqui. Ó, ainda tá um pouquinho, ainda vou alisar, deixar ele bem lisinho, ó. Ainda tá um pouquinho, mas tá melhorando, tá vendo?
Quanto mais a gente manipula o creme, mais ele vai ficando lisinho. Ó. Bem devagar, com paciência. Ó. Tá melhorando. Aos pouquinhos, tá melhorando. Ó. Esse excesso, aqui é só o excesso. A gente puxa pra cá. Mas é só quando tem excesso. Quando a gente tá alisando mesmo lá, a gente não traz. A gente deixa lá, tá bom? Ó, limpa a espátula. Ó. Vou ver como é que tá aqui. Ainda não tá do jeito que eu quero, então... Continua alisando. Aqui ainda vai estragar um pouquinho a borda, né? Deixa eu trazer pra cá. Pra ele ficar mais bonitinho. Vamos lá. Opa. Ó, gente. Aqui eu vou subir um biquinho de confeitar pra esconder. Como eu disse, tem como a gente deixar bem quinadinho? Tem. É só, vai passando a espátula, arruma, passa de novo, arruma, passa de novo, arruma, tá? Ó. Ó. Aí a gente vai passando devagar. Passa um pouquinho, arruma, passa outro pouquinho. Ó, com paciência, dá jeito, ó. Tá vendo? Só que aí eu acabei passando um pouquinho pra cá e eu não quero isso, eu quero a lateral toda lisinha. Então, pra não fazer um lado e estragar o outro, eu vou preferir subir um biquinho de confeitar aqui, tá? E aí fica de dica pra vocês também. Ó, lateral tá, ó, tá vendo a lateralzinha? Começando a ficar bonita. Aqui eu tenho que corrigir com o biquinho de confeitar, deixar bem lisinho essas laterais todas, que é pro nosso bolo ficar todo bonitinho. Agora eu vou preencher aqui do mesmo jeito que eu preenchi lá. Vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Sem nenhum mistério. E aí sim, a gente vem dar continuação aqui pro nosso bolo. Porque se eu for filmar todas as partes pra vocês, o vídeo vai ficar com mais de 1 hora, sem brincadeira. Porque tem toda a introdução, tem a parte do alisamento, eu explicando, tem a decoração. Então, eu vou só fazer o que eu fiz do outro lado, fazer desse lado e nessa lateral. E aí, eu volto pra gente finalizar o nosso bolo, tá bom? Prontinho, meninas, terminei aqui as laterais. Agora, nós vamos preencher aqui a parte de cima do topo. Vamos preencher aqui a parte do topo. Tô usando a parte de serra, mas pode ser a parte lisa. A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos na lateral. Vamos alisar cuidadosamente, igualzinho a gente fez nas laterais, tá? Ó. Devagar. Prontinho, meninas, terminei aqui de alisar o meu bolo. Alisado completamente, ó, todo alisadinho. Aqui eu manchei, tá, meninas? Não é que tá fino, não, é que eu manchei com o próprio recheio. Mas como eu vou fazer uma decoração nele todo, daí vai esconder. Mas aí eu vou deixar de dica pra vocês terem cuidado, tá bom? Porque aí misturou na hora que eu tava puxando com um pouquinho do recheio, eu não percebi. Quando eu estava alisando, foi que eu vi que tinha manchado o bolo. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Aqui também, ó, manchei. E fiz também a partezinha de cima. Agora, nós vamos tingir o nosso creme. Eu vou usar aqui esse corante, ó, o rosa seco. Vou colocar aqui um pouquinho em um bowl, tá? Não vou
colocar aqui um pouquinho, opa. Vou colocar, ó, uma gotinha de corante e vou misturar. Ó, meninas, tá aqui, ó. É porque tem que afastar o bolo, senão, ó, pega em cima do bolo, mas deixa eu misturar aqui, ó. Ó. Misturar bem, pra gente poder fazer os detalhes na lateral. Você pode fazer nesse tom, ou pode fazer mais escuro, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou separar esta quantidade e vou tingir mais um pouquinho. Esse aqui é o que já tá tingido, a gente vai pegar só um pouco dele, ó. Colocar aqui, tá? Vamos escurecer um pouquinho mais com o mesmo corante. Vou escurecer, ó. Aqui. Misturar bem. Aqui eu quero 3 tons de rosa. Escurecer. Aqui. Podem ficar tranquilas, tá, meninas? Que esse creme não deixa um gosto de manteiga na boca residual, tá bom? Ele se mistura muito bem com os outros ingredientes, ó. E fica delicioso, ó. Esse aqui eu já escureci um pouquinho mais, ó. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, a gente vai fazer um terceiro tom. A gente vai fazer um outro tom de rosa. Eu quero trabalhar aqui com 3 tons. Você trabalha aí da forma que você achar melhor, tá? 3, 4, 5, quantos tons você preferir. Ou só um tom também. Agora eu vou usar esse aqui, ó, que é o Pink... rosa bebê, perdão, da Mago. Eu não gosto desse corante, mas eu vou estar usando ele, que eu preciso escurecer, então ele vai ser a melhor opção. Poderia ser com o mesmo corante que eu fiz esses dois? Poderia, mas eu quero um outro tom de rosa, tá bom, meninas? Por isso que eu tô usando ele. Ele já vai me trazer outro tom. Bem mais fechado, digamos assim. Vamos lá. Ó o tanto que esse creme vai ficando lisinho conforme a gente vai manipulando. Ó, ele vai ficando todo lisinho. Ó, tá vendo? Quando a gente tira da batedeira, ele tá poroso. Só que aí, conforme você vai manuseando ele, ele vai ficando lisinho. Por isso que eu falei pra vocês não se preocuparem, ó. Tá vendo, meninas? Ó, que perfeição. Ó, ele é muito, muito bom. De verdade. Ó, pronto. Vou deixar... Opa! Vou deixar ele aqui. Agora sim, nós vamos para a decoração. De que forma? Eu vou pegar aqui colheres e aí vou mostrar para vocês como a gente vai decorar esse bolo. Eu quero falar com vocês a respeito do que a gente vai usar para fazer a decoração do nosso bolo. Eu vou usar colher. Eu quero dizer para você que se você já tem de cara todos os utensílios para trabalhar na confeitaria, ótimo, isso é muito bom, graças a Deus. Que Deus continue multiplicando cada vez mais para que você consiga já começar na confeitaria com todos os utensílios. Mas tem muitas meninas que vão comprando as coisas aos poucos. E eu gosto de trazer aqui opções para elas irem se virando, digamos assim, até conseguir comprar todos os utensílios, tá bom? Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas ideias do que a gente pode estar utilizando para decorar o nosso bolo. Por exemplo, uma colher de sobremesa, né? Colherzinha de chá, aquela colherzinha menor, ó, é o que eu tenho aqui. Dá para fazer a decoração com ela. Dá para fazer a decoração com a colher de sopa, que eu nem peguei aqui, porque eu vou trazer outras opções, mas dá para fazer com colher de sopa também, tá bom?
Dá pra fazer com a própria espátula que a gente tá usando, só que ela é um pouquinho grande aqui na ponta e vocês já vão entender do que eu tô falando, mas dá certo também com ela, tá? Essa aqui tá suja porque a gente tá usando, né, no bolo. Dá pra você usar colherzinha descartável, ó, como essa aqui. E dá pra você, da colher descartável, fazer isso aqui, ó. Eu apenas passei a tesoura aqui e aqui, ó. Só cortei aqui, e eu já tenho aqui um efeitozinho diferente pra aplicar no nosso bolo. Dá pra você usar também essas espátulas de pintura. Essa aqui eu comprei aqui mesmo na minha cidade, tá? No centro, ó, ela é da Condor, de pintura, né? Própria pra pintura. Eu comprei numa lojinha de artesanato. E na Shopee vende o kit dessas espátulas aqui, sendo essa partezinha aqui de metal. Eu até tinha um kit desses, mas infelizmente, devido a um triste acontecimento, acabei ficando sem as minhas espátulas. Mas aí eu comprei essa aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá bom? Essa aqui não é o kit, como a da Shopee, tá? A da Shopee é o kit. Essa aqui eu comprei somente a unidade e também foi só para mostrar para vocês. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link para vocês darem uma olhadinha no kit da Shopee. Vale muito a pena, ele é muito bom e dá para você fazer diversas decoração aqui no bolo. Então vamos lá, vamos começar. Aqui, deixa eu afastar. Eu vou começar usando ela, a própria espátula. Ó, vou puxar aqui o meu bolo. Ó. Vou pegar aqui, vou pegar aqui um pouquinho, ó. Ó, como ele tá bem lisinho, ó. Tá vendo? E deixa eu afastar aqui, que eu tô gravando com a câmera de cima, né? Ó, não precisa levar muito, tá, meninas? Ó, bem pouquinho. E aqui a gente vai encostar no nosso bolo, ó. Encosta e sobe, ó. Dá pra fazer florzinha também com essas espátulas, mas não é o caso aqui da nossa aula hoje. Agora eu vou pegar um outro tom de rosa, ó. Vou pegar esse tomzinho aqui mais claro. Vou colocar aqui bem próximo, deixa eu afastar aqui. Pronto, a câmera agora tá posicionada, ó. Vou colocar aqui bem ao lado e vou fazer o mesmo movimento. Eu vou subir, ó. É assim mesmo, tá, gente? Fica um pouco rústico, tá bom? É desse jeito mesmo, não estranhe. Agora, eu vou pegar outro tom, que é o tomzinho médio, né? Digamos assim, ó. Vou colocando aqui e vou arrumando, ó. Do jeitinho que eu quero. E assim, eu vou fazer por volta de todo o meu bolo, ó. Deposito aqui um pouco, vou arrumando. Com as espátulas são mais fáceis porque o biquinho dela é bem fininho. Então, você consegue pegar aqui embaixo com maior facilidade, tá bom? Então, para quem puder investir, tem no Mercado Livre também, mas é bem mais caro. Então, por isso que eu tô indicando para vocês a Shopee. Quase que o médio ficou a mesma cor, né, gente, do outro, mas faz parte, né? Aqui é só para trazer mesmo a ideia para vocês, ó. Você pode fazer esse detalhe aqui colorido, de várias cores, pode fazer só com 2 tons, né, de rosa, ou o tom que você preferir aí, de azul, de amarelo. Enfim, a sua criatividade é que vai mandar, ou se você tá fazendo para vender, o seu cliente é que vai definir aí as cores, né, que ele quer. Mas, meninas, o processo aqui é o mesmo até acabar o nosso bolo, tá? Depois, quando a gente finalizar aqui essa lateral, eu venho fazendo um trabalhado na parte de cima do nosso bolo. Deixa eu colocar, não coloca muito. Você coloca muito, fica ruim até pra você puxar, fica grosseiro demais. Ó. Tá vendo? Aí a gente vai fazer em volta de todo o nosso bolo, pra só então a gente vir fazendo a decoração na parte de cima. Deixa eu depositar aqui.
Prontinho, meninas, terminei aqui de fazer a lateral. Agora, deixa eu falar pra vocês. Eu peguei todo o corante, todo o creme que sobrou das laterais, misturei tudo, ó, os 3 tons de rosa, e deu esse tomzinho aqui, e eu coloquei dentro de um saco de confeitar, com esse bico aqui, ó. Esse biquinho, a gente já utilizou ele, e é aquele biquinho que vem no kit da Shopee. Ele parece o bico 1M, ó, só que ele é pequenininho, tá vendo? Aqui nele não tem marcação, mas é igualzinho o M da Wilton, tá bom? Só que esse aqui é da Shopee, não tem marca, porém ele é muito bom, recomendo. Vamos fazer aqui um trabalhado em cima do nosso bolo, mas antes eu vou limpar essa base juntamente com vocês. Peguei aqui um papel toalha e nós vamos delicadamente, ó, e passando aqui, ó, bem devagar, tá? Pra limpar a nossa base. Porque o que acontece muito é a gente ver confeiteiras entregando bolo sem limpar a base. Gente, é muito feio, tá? Sem contar que fica um trabalho sujo. Então, minhas alunas precisam ter cuidado com isso, porque independente do trabalho que eu faça, seja chantininho, pasta americana, buttercream, ganache, eu sempre tenho esse cuidado de limpar a base, tá bom? Então, o segredinho aqui é só você ir devagar, tá bom? Ó, bem devagarzinho, limpando, porque você precisa entregar esse tabuleiro aqui bem limpinho pro seu cliente. Ó, vai devagar, ó, cuidado para você não passar o dedo. Então, vai bem devagarinho mesmo, tá? Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Pronto. Cuidadosamente, a gente vai passando em volta de todo o bolo para deixar bem limpinho, gente. Pelo amor de Deus, vocês precisam ter esse cuidado. Ó. Para atingir o nosso creme de branco, você pode estar utilizando 2 tipos de corante. O primeiro é o corante em gel, na cor branca, tá? O soft gel na cor branca. E a segunda opção é usar o dióxido de titânio, tá? O dióxido, ele vai pigmentar mais rápido. Mas você pode usar o em gel também na cor branca, tá bom, meninas? Agora sim, vamos aqui fazer a finalização em cima do nosso bolo. Ó, eu vou colocar o nosso bico aqui em cima reto, pressiono, giro e solto. Mais uma vez, pressiono, giro e solto. Pressiono, giro e solto. Mais uma vez. Pressiono, giro e solto. Assim, a gente vai formando mini rosetas. Ó. Não é difícil, tá, meninas? É mais prática. Ó, vamos lá mais uma vez para vocês verem. Ó, pressiono, giro e solto. Esse creme de manteiga, ele vai aguentar bem fora da geladeira, tá? Se você colocar na geladeira, ele vai ficar mais firme. Então, vocês precisam ter isso em mente, porque a manteiga na geladeira, ela fica firme, né? Ela fica durinha. Então, como aqui tem uma proporção até grande, digamos assim, de manteiga, que são 200 gramas,
Então, opa, balancei vocês, perdão. Então, tem que ter essa consciência. Mas, se você finaliza, por exemplo, o seu bolo, tá, meninas? Eu vou dar um exemplo. Você finalizou o seu bolo 2 horas da tarde, a sua cliente só vai vir 5 horas da tarde. Coloca na geladeira, tá bom? Coloca lá. Quando a sua cliente chegar, você retira para poder entregar para ela. Mas se você terminou 2 horas da tarde, a sua cliente vem 2h30, não precisa colocar na geladeira, tá? Ele aguenta muito bem assim fora da geladeira. Prazo de validade. Depois que você terminou o bolo, você entrega para o seu cliente. Como eu disse, se o cliente tá vindo ali nos próximos poucos minutos, você já entrega para ele e tá tudo ok. Vai durar bem em cima da mesa do seu cliente. Se você quer fazer de um dia para o outro, dá certo. Mas como eu disse, você vai precisar colocar na geladeira, o seu creme vai ficar bem durinho, né? Por conta da manteiga. E o prazo de validade dele, dentro da geladeira, né? Vamos supor que sobrou um pouco de creme. Aqui, meninas, essa receita que eu fiz com vocês, só sobrou isso daqui, ó, que tá no saco. Ó, que não dá pra fazer nenhuma roseta, ou seja, não sobrou, tá? Foi o suficiente pra gente cobrir e decorar esse bolo. Então, ó, eu considero que aqui não sobrou nada, né? Porque não dá pra gente guardar. Mas vamos supor que sobrou e você precisa guardar. Ele vai durar ali uns 3, 4 dias dentro da geladeira, tá bom? Eu vou dar esse prazo para vocês de 3 a 4 dias porque é uma segurança que a gente tem. Eu não vou dar um prazo maior porque aí pode acabar estragando, tá? Como tem o chantilly na composição, então ele tem um prazo de duração menor. Não pesei, né, meninas, o bolo. Deixa eu pesar aqui com vocês para ver quanto que ele ficou. O ideal é pesar antes de cobrir, tá? Eu gosto de pesar antes de cobrir para ver quanto ficou ali o peso antes da cobertura. Mas ele já tá coberto, vamos pesar ele assim. Dá para pesar também depois de coberto, não tem problema nenhum, tá, gente? É só a minha preferência pesar antes. Vamos colocar aqui a nossa balança e eu vou colocar um recipiente em cima, porque senão a gente não consegue ver o peso, né? Então, ó, deixa eu fazer a tara. Agora a gente vai colocar o nosso bolinho aqui em cima. E eu vou ver o peso que ele ficou. 2 quilos, 739 gramas. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular para vocês verem. Ó, 2 quilos, 739 gramas é o peso final do nosso mini bolo retangular. Prontinho, meninas, agora que a gente já terminou o nosso mini bolo, eu vou cortar ele juntamente com vocês, tá bom? Para vocês verem como que ficou, né, por dentro. Então, vou tirar aqui uma fatia. Ó. Vou colocar aqui no nosso prato, vou apoiar aqui com um garfo, ó. Só porque eu quero, meninas, que vocês vejam como que ele fica por dentro, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui a fatia. Olha só a perfeição desse bolo, gente. Apenas com 2 camadas de recheio, mas bem generosa, bem recheado, né? Como vocês viram na aula. Olha só. Aqui, como eu falei pra vocês, né? Parece que queimou. E pra quem não gosta, eu recomendo que dê uma raspadinha aqui, tá, gente? Antes de rechear o bolo. Principalmente se você tá fazendo pra vender, é bom você tirar isso aqui e deixar ele todo branquinho. Pra mim, pro meu consumo, não me incomoda. Então, eu deixei, tá bom? Não precisei tirar. Mas olha só, queria que vocês vissem a camada do creme, ó. Não fica muito grossa, ó. Ficou uma camada muito boa, tá vendo? Ó. E aí, a gente tem esse resultado aqui, ó, maravilhoso do nosso bolo. Olha só. Fiz questão de cortar pra mostrar pra vocês. E na geladeira, assim, depois que cortou, né, você que tá fazendo aí pra teste ou vai passar pro seu cliente, depois de cortado, ele vai durar ali de 3 a 4 dias na geladeira, tá bom? Dá pra congelar, e aí no congelador ele vai durar ali cerca de 30 dias. Vou colocar aí na geladeira de 3 a 4 dias, tá bom? E na parte de cima, né, no congelador,
30 dias, tá certo, meninas? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho, preparei com muito carinho. Essa combinação de sabores também, eu pensei, né, em trazer para vocês, é uma combinação muito gostosa, fica realmente muito boa. E eu espero de coração que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. Eu vejo vocês na nossa próxima aula aqui do nosso curso de mini bolo afetivo. E é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se comunica através dos comentários, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.